Olá, tudo bem? Você se considera amigo de Deus? E se você se considera amigo de Deus, o quanto amigo você é dele? Quanto perto você está de Deus? Pois é, hoje nesse vídeo eu quero te mostrar de forma bem simples o que significa ser amigo de Deus. Lá em João capítulo 15, verso 14, Jesus diz de forma bem simples e bem direta: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando fazer. Então a palavra diz que para eu ser amigo de Deus, eu preciso obedecer aos mandamentos de Jesus. Então, quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu obedeço aos seus mandamentos. E quanto mais eu obedeço aos seus mandamentos, mais intimidade, mais amizade eu tenho com Ele. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer disse certa vez que é exatamente na obediência que se encontra a promessa da comunhão com Deus. Ou seja, para eu ter comunhão com Deus, eu preciso obedecer a Deus em tudo. Mas você deve estar perguntando: como é que eu faço para obedecer a Deus? Porque eu sou tão pecador, tão falho, como é que eu posso me tornar realmente amigo de Deus? Se você tomar a decisão de ser amigo de Deus e começar a estudar a Escritura e se aprofundar nesse conhecimento, aos poucos, devagarzinho, com o tempo, você vai começar a superar os seus pecados mais fracos e depois no futuro vai superar os pecados mais fortes, mais ferrenhos. Mas tudo é gradativo. É devagar e é tudo paulatino. Se você fizesse hoje, por exemplo, uma lista dos seus pecados e começasse a andar com Deus, começasse a crescer no conhecimento de Deus, começasse a obedecer a Deus cada vez mais de forma gradativa e paulatina, quando você refizesse a mesma lista, daqui a um ano, você ia reparar que muitos dos pecados que estavam na lista de um ano anterior desapareceram. Outros pecados que você não tinha percebido aparecerão e alguns ainda estarão lá. Isso significa que o crescimento na obediência é alguma coisa gradativa. Mas não só gradativa, preste atenção. Jesus também disse que ele precisa ser continuado, precisa ser contínuo. João capítulo 15, versículo 10, ele diz claramente: se vocês guardarem os meus mandamentos, quer dizer, se vocês continuarem aprendendo, continuarem crendo e continuarem obedecendo, vocês vão permanecer no meu amor. Se eu quero permanecer na intimidade de Deus, no amor de Cristo, na comunhão com Deus, eu preciso obedecer a Deus, não só hoje, não só amanhã, mas continuamente, gradativamente, paulatinamente e continuadamente. E mais do que isso, para obedecer a Deus, eu preciso obedecê-lo em todas as áreas da minha vida. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que todo o nosso espírito, corpo e alma tem que ser conservados plenamente irrepreensíveis. O que significa? Significa que todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentidos físicos, mentais, emocionais, corporais e espirituais, eles precisam ser objeto da obediência da palavra de Deus. Ou seja, todas as áreas da nossa vida precisam ser cobertas pela obediência a Deus. Nenhuma delas pode ficar de fora. Imagina seus relacionamentos. A Bíblia diz que você precisa ser gentil, mas mais do que isso, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que o amor que a gente tem pelas pessoas, ele não se comporta inconvenientemente. Ou seja, não basta eu ser gentil para com as pessoas, eu preciso tratá-las de forma conveniente. Eu não posso, por exemplo, me intrometer na vida das pessoas, eu não posso fazer fofoca sobre as pessoas, eu preciso ser benigno para com elas, mas também preciso tratá-las com respeito, não ser inconveniente neste relacionamento. A Bíblia diz, por exemplo, de que nós devemos ser bondosos para com as pessoas, mas a Bíblia também diz, Efésios capítulo 4, verso 29, que no meu relacionamento com as pessoas, aquelas com quem eu estou sendo bondoso, não pode sair da minha boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, que possa prejudicar aquele relacionamento ou a vida daquelas pessoas. Nestes poucos exemplos que eu te dei, eu estou te falando de que a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a obediência não pode ser em uma área, tem que ser em várias áreas, mas mais do que isso, dentro de uma mesma área, tem que ser em todos os sentidos. Reparou isso? Ou seja, para você ser amigo de Deus, você precisa ter coerência na obediência para com Deus. Dentro de uma mesma área, você não pode obedecer em algumas coisas e desobedecer em outras coisas. Vou te dar um exemplo bíblico. Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus fala dos escribas e dos fariseus. Ele diz que eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles davam o dízimo de tudo, até do mato que crescia no quintal deles, calculava o preço e entregava o dízimo. E Jesus disse que essas coisas não estavam erradas. O que estava errado é que eles eram muito rígidos em algumas coisas menores, como por exemplo dar o dízimo, mas eles eram muito faltosos em coisas mais importantes, como por exemplo a justiça, a misericórdia
e a fé. E Jesus completa dizendo, olha, vocês deveriam fazer essas coisas sem esquecer as outras coisas. Ou seja, os princípios da palavra que eles estavam praticando dentro de uma mesma área abrangia apenas alguns aspectos daquela área, quando na verdade deveria abranger todos os aspectos dentro de uma mesma área. Um sujeito chamado Benjamin Manin escreveu um livro, O Impulsor que Vive em Mim. Ele diz o seguinte, que o maior pecado é perder o senso do pecado. Quando você obedece a palavra de Deus dentro de um aspecto da sua vida, mas obedece só em alguns sentidos e não em outros, então na verdade você perdeu a sensibilidade de ouvir Deus em todos os aspectos. E segundo o Benjamin Manin, essa perda dessa capacidade se constitui num pecado ainda maior, que é o pecado de perder o sentido do pecado. Isso não pode acontecer com você se você quiser ser amigo de Deus. Vou te dar um outro exemplo. Pensa na sua vida financeira. A Bíblia diz, por exemplo, Romanos capítulo 13, verso 6, que a gente precisa pagar os nossos impostos. Tranquilo, tem muita gente que faz isso, mas ao mesmo tempo são desonestas nos seus trabalhos. E a Bíblia diz que a gente não pode furtar, inclusive no nosso trabalho. Um outro exemplo, a nossa vida sentimental. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 também, de que nós devemos possuir o nosso corpo com santidade. Está falando da nossa vida sexual. Então, há pessoas que fazem esse ajuste sexual quando começam a andar com Deus. Mas não basta ajustar o comportamento físico sexual. Muitas vezes tem que ajustar também o comportamento sexual mental. Mateus capítulo 5, aquele texto famoso que você deve se lembrar dele, Jesus diz que se você olhar para alguém com intenção impura na sua mente, no seu coração, mesmo que você não toque na pessoa, você já pecou. Não basta você ajustar algumas coisas só de uma área da sua vida, você tem que ajustar todas as coisas, e você tem que fazer isso se você quiser realmente ser um amigo de Deus, se você realmente quiser ter intimidade com Deus. É difícil? Parece difícil, mas não é. Eu vou te dar o segredo do sucesso. Como é que você faz para você obedecer a palavra e se tornar amigo de Deus? É bem simples. A primeira coisa é um troço chamado perseverança. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz que a perseverança tem que ter ação completa para que a gente possa ser perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, para eu ser perfeito, íntegro, obedecer a palavra em tudo e ser amigo de Deus, eu preciso ter perseverança. E com certeza você sabe o que é perseverança. Talvez você não saiba o que é a tal da ação completa. Significa que você deve insistir em vencer os pecados, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos, e você deve perseverar, mas você tem que fazer isso com sabedoria, de uma maneira que feche o ciclo, de uma maneira que você vença a etapa preliminar para poder vencer um pecado mais forte, mais resistente. Vou te dar uma ilustração para você entender. Vamos supor um sujeito que separou da sua esposa, e ele fez isso porque ele bebia, tinha problema com bebida. Então ele foi embora de casa várias vezes e voltou várias vezes, e a mulher tentando acertar com ele nunca deu certo. Até que finalmente ficaram separados, mas como eles se amavam muito, eles se aproximaram, conversaram, mas a esposa dele disse o seguinte, olha, eu não vou te dar outra chance, você não vai voltar para casa, porque você já voltou para casa várias vezes, você disse que não vai beber mais e você acaba bebendo, então não vou te dar mais outra chance. Infelizmente, a gente tem que parar por aqui. Mas aí ele também amando muito, insistindo muito com a esposa e falando, não, eu vou tentar. Então ela diz o seguinte, olha, eu não vou fazer nada, eu não vou aceitar você em casa. Mas se você quiser tentar, eu vou ficar te observando. Se você conseguir se libertar da bebida, a gente vai conversar de novo, aí pode ser que a gente volte. E aí ele ficou um dia sem beber, ficou uma semana sem beber, ficou um mês sem beber, e a mulher duvidando, achando que ele ia de novo falhar. Mas ele ficou um mês, ficou 2 meses, 3 meses, 6 meses, ficou 1 ano. Aí a esposa começou a olhar para ele e falou, puxa vida, eu acho que esse cara mudou mesmo. Quando ela percebeu que ele tinha fechado aquele ciclo, que a perseverança dele havia tido ação completa, ela chamou para conversar e falou, vamos negociar de novo, pode ser que a gente volte. Veja aí que ele ainda não conquistou a esposa, mas ele venceu uma etapa muito importante para conquistá-la, para reconquistá-la. Então, é a perseverança tendo ação completa. Para você obedecer a Deus em todos os sentidos, a perseverança tem que ter ação completa. E uma última dica que eu vou te dar, Hebreus capítulo 10, verso 24, tem um conselho muito importante que a gente não pode esquecer. Diz assim, que a gente deve se considerar uns aos outros. O texto diz, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos às boas obras. Significa que precisamos ter um grupo de apoio, para que a gente possa apoiar uns aos outros na nossa caminhada espiritual. Um pequeno grupo de relacionamento, com o qual você possa contar e com o qual você possa confiar. Esse grupo é importante. Um escritor famoso, chamado Rick Warren, disse certa vez em um dos seus livros, de que a nossa vida espiritual é como um navio.
E os nossos amigos, os nossos grupos de relacionamento são o salva-vidas. Então, fique perto das pessoas que te amam e querem o seu bem espiritual. Seja um amigo de Deus, estude a Bíblia e seja um discípulo melhor.